Paz, queridos, paz, queridas, tudo bem? Meu nome é Eric, eu junto à minha esposa e mais uma equipe que nos auxilia, trabalhamos com um grupo de adolescentes aqui da igreja. E hoje nós trouxemos uma palavra referente a como ser um adolescente cristão. Vamos entender um pouquinho mais disso. Eu particularmente não acho que exista uma diferença entre ser um adolescente cristão, uma criança cristã, um adulto cristão. Não existe diferença no Evangelho. Mas nesses períodos existem alguns comportamentos que são importantes nós estarmos atentos. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Salmos, capítulo 119, versículo 9, que diz assim, ó: Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Faz uma pergunta. E o próprio texto nos pontua: vivendo de acordo com a tua palavra. É importante, hoje em dia nós pensamos muito, nos espelhamos em pessoas, queremos conselhos para saber o que devemos fazer da nossa vida, de como que nós devemos agir, qual o nosso futuro, que faculdade fazer, que profissão seguir, mas esse texto, ele nos desperta para uma questão. Como pode um jovem, como pode um adolescente conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então eu gostaria de elencar alguns aspectos aqui que eu acho importante para que nós tenhamos mesmo esse caminho puro, esse caminho no Senhor. Primeira coisa, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Conhecer a Deus e temer a Deus e a sua palavra. Queridos, isso é extremamente importante. É a palavra de Deus quem diz de quem somos, como devemos agir, como deve ser o nosso comportamento. E para isso, nós inicialmente precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter um relacionamento com Deus, uma proximidade com Deus e com a sua palavra. Porque é na sua palavra que Deus se revela, é na sua palavra que Deus diz como é a maneira correta de se agir. E abra comigo, se você puder, em Provérbios, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 7. Diz assim: Para aprender a viver da maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem a sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de uma maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvido aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Queridos, é necessário conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, ter um relacionamento, ter uma proximidade. Precisamos aprender com a Bíblia, precisamos aprender com a palavra e extrair conhecimentos e extrair aspectos aqui que vão nos orientar sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender com os acertos aqui relatados e também com os erros, né? A juventude, a adolescência gera em nós uma questão de conhecer tudo, né? De experimentar tudo, para que nós possamos ter as nossas experiências, as nossas decisões, né? Só que esse fato de ter que experimentar tudo, ter que passar por tudo, isso se torna, isso é muito perigoso. Há caminhos que para os homens é correto, mas os fins deles são caminhos de morte. Então, queridos, aprenda, se aproxima da palavra de Deus e aprenda o que está aqui, para que isso possa te orientar de uma forma que venha trazer bênçãos na sua vida, que isso venha te proteger, que isso aqui a Bíblia é uma carta de Deus para nós, nos dizendo, é uma carta de um pai para um filho, dizendo conforme quem ele é aqui que Deus se revela, é aqui que Deus nos orienta. Então nós precisamos, queridos, olhar para a Bíblia e extrair esses conhecimentos, tanto dos erros como dos acertos.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de se viver. Então vamos unir aqui o primeiro texto, o texto inicial de Salmos capítulo 119, que diz assim, como pode um jovem, e aqui eu trago também o adolescente, conservar puro o seu caminho? O texto pontua: vivendo de acordo com a tua palavra. Por quê? Nós vamos ligar agora com o texto de 2 Timóteo. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de como nós devemos viver. Primeira coisa, precisamos conhecer a Deus e temê-lo, e conhecer a sua palavra e temer a sua palavra. Segunda coisa, precisamos honrar pai e mãe. Queridos, isso é um mandamento com promessa. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está lá posto: honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem, né? Para que tenha uma vida longa. Né? E primeira coisa, se Deus pôs isso como mandamento, isso é importante e isso deve ser seguido. Provérbios, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 9 diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço. Queridos, o simples fato de o Senhor ter colocado o honrar pai e mãe como mandamento, isso já basta para que nós façamos conforme o Senhor diz. Mas eu quero também aqui elencar alguns aspectos para você, adolescente, honrar o teu pai e tua mãe. Primeira coisa, eles são autoridades, eles são seus pais, né? Seu pai, a sua mãe, eles são autoridades sobre você, a autoridade deve ser respeitada. Segundo, a palavra de Deus te diz para honrar. Eu quero voltar depois nesse aspecto aqui. Terceiro, eles amam você. Eles cuidam de você, eles zelam por você, eles se dedicam por você. Mesmo que, talvez no seu entendimento, você adolescente, você jovem, o seu pai não te ame, não te dá atenção, ou alguns aspectos, algumas ações dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, isso talvez na sua mentalidade tira um pouco da credibilidade dele, talvez do respeito que você teria que dar. Não é assim que funciona, não é dessa forma que nós temos que agir. Mas eles amam vocês. Outro aspecto, eles são mais experientes. E aqui é algo muito importante, a experiência, o tempo de vida, as vivências, elas traz para nós um entendimento que talvez de quando nós estamos passando pela ação, passando pela situação, nós não conseguimos compreender. Então respeite a experiência, respeite o tempo de vida, tudo aquilo que ele já passou pela sua fase, ele já teve essas mesmas sensações, esses mesmos desejos, esses mesmos pensamentos. Ouça o teu pai, ouça a tua mãe. Outro aspecto, eles não querem o seu mal. Mesmo que talvez ao seu entendimento falta muito para que eles te amam, que eles venham te amar, que talvez a sua demonstração de amor é através de um presente, é através de um toque físico, é através de um tempo de qualidade entre vocês. Talvez eles não consigam expressar da forma que você queira, mas acima de tudo eles te amam. E aqui voltando para o segundo ponto, a palavra de Deus te diz para honrar. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Diversos momentos da nossa vida e algumas situações que vocês possam até passar ou já passaram, talvez tudo isso te levou a pensar de uma forma diferente. Vamos colocar um exemplo aqui bem típico de uma adolescência, um aniversário. Você tem um aniversário, uma festa de aniversário de 15 anos, de um amigo, de uma amiga, uma festinha, numa chácara, baladinha, essas coisas. E aí você leva até o seu pai essa questão: pai, mãe, gostaria de ir, e eles falam um não para você. O que isso vai gerar em você? Talvez eu seja o seu melhor amigo da escola, talvez a sua galera vai estar lá, talvez é a festa do ano, né? Isso vai acontecer só uma vez e você quer estar presente. Então você começa a
pensar de alguma forma de corrigir isso, de convencer os seus pais, de talvez inventar alguma situação para que você consiga isso. E chega no momento final e ainda eles falam não. E você, isso vai gerar algo em você que eu já passei por isso, os seus pais já passaram por isso. E mesmo que você tenha formas, mesmo que talvez você pondere, fale, olha, eu vou desobedecer e depois eu vejo o que dá, eu quero que você se atente a uma questão. Se apegue à palavra de Deus. A palavra de Deus te diz para honrar teu pai e tua mãe. Então, mesmo que a sua vontade, mesmo que o seu desejo, mesmo que você tenha planos para fazer aquilo contra a vontade e a palavra do teu pai, se apegue à palavra de Deus. Então, você faça uma oração mais ou menos assim: Deus, a minha vontade é estar lá, Senhor. Eu já pensei desse jeito, se eu fizer esse plano tem como, se eu fizer assim vai dar certo, mas eu quero... E a minha vontade é estar lá. Mas o meu pai e a minha mãe não deixou, não permitiu. Mas nesse momento, Senhor, eu decido ser fiel à Tua palavra, a honrar aquilo que o Senhor diz. Se apegue à palavra de Deus, pois isso vai te trazer benefícios preciosos. Uma adolescência pautada na palavra de Deus, em obediência, vai te trazer benefícios para uma vida adulta, benefícios para os seus filhos, para a sua vida idosa, né? Cada fase ali executada da maneira correta, pautada na palavra de Deus, vai te trazer benefícios, vai te trazer bônus, um plus para as outras fases. Se apegue à palavra de Deus, pois acima de tudo, Deus é fiel e Ele é fiel à tua palavra. Então, se Ele disse para você honrar, honre. Terceiro aspecto cuidado com as seduções. Cuidado, queridos. Nós temos o exemplo de Adão e Eva. Deus já tinha dado ali as orientações, os preceitos, mas Eva, no momento, ela encontra com a serpente e ela ouve outras orientações. E aí, a partir que ela começa a dar ouvido para essas outras orientações, ela vê aquele fruto e para ela é agradável ao paladar, para ela é atraente aos olhos e desejável para se obter. E a partir disso, ela toma o fruto e ela dá o fruto a Adão. E nós conhecemos a consequência disso. Então, o que eu quero dizer? Cuidado com as seduções, com as paixões. Cuidado com esse imediatismo. Nossa, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Nossa, eu não vou conseguir. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, do versículo 14 e versículo 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado, em seguida esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. A exposição a muitas coisas, aquilo passa a ser verdade, algumas coisas passam a ser referências para vocês. Cuidado com as comparações, queridos. Quem diz quem você é a Bíblia, não é a modinha, o que um grupo diz. Cuidado de comparar a sua vida com a vida do outro e se sentir infeliz porque talvez aquilo que está nas mídias sociais é tão bonito para o outro e para você não acontece isso. Cuidado com isso. E cuidado com as amizades. Cuidado. Proximidade, pertencimento a um grupo, referência, isso pode desfocar você do caminho do Senhor. E aqui eu quero finalizar com uma questão: o tempo. O tempo vai te mostrar, querido. Seja fiel a Deus e seja fiel à tua palavra, que você vai ver com o tempo que isso só vai trazer benefícios para você. Essa é uma palavra simples, uma meditação rápida, não dá tempo de esgotar aqui todas as questões, então eu faço um convite para você, adolescente, que tem de 13 a 17 anos, assim que nós retomarmos aqui as atividades na nossa igreja, todos os sábados, às 9 horas, nós temos uma reunião e você é o nosso convidado. Querido, querida, fica com essa palavra, que o Senhor possa ministrar o teu coração e que você possa preservar a tua adolescência em Deus. Deus abençoe.